Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Flávio Félix, coordenador do projeto de ensino Permanência e Êxito em Lógica de Programação. É com muita satisfação que recebemos vocês aqui nessa live, que será realizada pelo professor Rodrigo Silva Duran. Antes de apresentar o nosso palestrante e passar a palavra para ele, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse nosso projeto. O projeto Permanência e Êxito em Lógica de Programação é o primeiro projeto de ensino do IFMS com fomento. O objetivo do projeto é estimular os estudantes, principalmente do curso técnico integrado de informática para a internet, do IFMS Campos Dourados, a estudarem, a aumentarem o gosto pela lógica de programação e, consequentemente, melhorar os índices de permanência e êxito dos estudantes do curso. Se você está aqui nessa live e ainda não fez a sua inscrição para o projeto, faça agora. Aqui no chat, os membros da equipe dirigente do projeto irão colocar o link para a inscrição. Ao final do projeto, iremos distribuir kits para alguns dos participantes. Cada kit vai ser composto por uma camiseta, por uma caneca, por um pendrive, por uma caneta e por um bloquinho de notas, tudo personalizados. Quem fizer inscrição no projeto irá receber um WhatsApp com mais informações. E toda a nossa comunicação vai ser feita por meio desse grupo de WhatsApp. Lá nós vamos compartilhar fotos desses kits e, o mais importante, divulgaremos as datas dos próximos eventos e atividades do projeto. Muito bem, vamos agora ao evento de hoje. Irei apresentar a vocês o professor Rodrigo Duran, nosso convidado. Ele possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo e doutorado em Computer Science pela Aalto University na Finlândia. Atualmente é professor EBTT do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, campus Nova Andradina. Tem experiência na área de ensino de programação, com ênfase em avaliação da complexidade cognitiva de programas, avaliação de conhecimento em programação usando ferramentas de autoavaliação, ensino de cursos introdutórios de programação e feiras de ciências. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo. A palavra está com você. Olá, Félix, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite de estar participando desse projeto, que eu achei fantástica a iniciativa de vocês, né, de trazendo essa aproximação entre os alunos do IFMS, né, nessa atividade de permanência, principalmente dentro dos cursos de programação, né. Se vocês me permitem, eu vou só compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz com vocês, só um instantinho. Ok, né? Aquela pergunta clássica da pandemia, se vocês estão vendo a minha tela? Imagino que sim, né? Sim, estamos sim. Sim. Tá bom, legal, obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como eu aprendi a programar, né? Minha experiência tanto como desenvolvedor profissional e como professor de programação. E eu queria falar assim, bastante na segunda parte da apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como vocês vão aprender a programar, tá? E claro, gente, eu estou aqui no modo apresentação, mas se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vamos fazer bem ativo essa palestra hoje, podem perguntar que eu vou tentando responder. Se alguém quiser, inclusive, ler as perguntas para mim enquanto eu estou apresentando, pode me interromper à vontade, tá bom? Então, o Flávio já fez uma apresentação, não vou me alongar aqui mais nela, né? Vamos só passar rapidinho. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência
em aprender programação, num passado não tão distante assim, mas acho que para a maioria de vocês é um pouco distante, tá? Ela não é lá muito interessante não, mas eu acho que vai plantar a semente do que a gente vai falar na segunda parte da apresentação, né? Então eu vou voltar no tempo, em 1998, no meu primeiro dia do curso de graduação aqui na UEL, em Londrina, e a minha primeira aula da disciplina de programação, que na época chamava Algoritmos, também, né, que a gente tinha em Londrina, e a primeira pergunta que o professor fez para a gente na aula foi: vocês sabem programar? Né? E aí, na minha cabeça, veio um monte de coisa. Eu tenho certeza que todos os meus amigos que estavam lá na sala também, né? Claro, que sempre tiveram aquelas pessoas, né? Tipo, acho que teve uns 2 ou 3 que falaram assim: não, já trabalho como desenvolvedor há não sei quantos anos, sei programar em N linguagens, etc e tal. E na minha cabeça eu só ficava pensando assim: nossa, será que eu sei programar? Na verdade, eu não tinha a menor ideia como responder essa pergunta, né? O que eu imaginava na época era que sim, né? Eu comecei a me interessar por programação muitos anos atrás, em 1996, quando começou a internet no Brasil, basicamente porque na época a gente tinha um aplicativo de conversa que se chamava Mirk, que hoje em dia também existe, né? E o Mirk é uma terrível interface, né? Não sei se vocês já usaram ou já viram algum vídeo dessa época, mas é basicamente um monte de texto que fica passando e você não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? Então, o primeiro contato que eu tive com o que eu acreditava que era programação na época eram alguns bots, né, que existiam dentro do Mirk para automatizar alguns processos. Por exemplo, silenciar uma pessoa, ou fazer algumas coisas de moderação dentro de um canal do Mirk. Na época a gente chamava isso de scripts, de bots, etc. Então, esse foi um contato que eu tive na época, claro, quando eu entrei no curso de graduação. Se vocês olharem bem na história da computação no Brasil, né, os cursos de ciência da computação só foram regulamentados em 96. Então, em 98, a gente era praticamente uma das primeiras turmas regulamentadas que a gente tinha desse curso superior em ciência da computação. A gente não tinha muita ideia. Eu, basicamente, entrei na ciência da computação por causa desse interesse nos scripts e eu achava que eu ia aprender muita coisa sobre modelagem 3D, né? Meu sonho era trabalhar na Pixar e eu falei, nossa, eu vou aprender tudo sobre modelagem 3D. Tipo, não aprendi nada sobre modelagem 3D e, na verdade, eu fui entender que o curso de ciência da computação era outra coisa, assim, acho que quase um ano depois, né? Mas, naquela época, com o passar do tempo, né, eu vi que eu estava bem errado. Eu achava que aquilo ali era o que eu sabia de programação e depois eu pensei, falei, nossa, programação não tem nada a ver com aquilo que eu achava. Com aqueles bots, etc. Tipo, meu, aquilo ali é muito raso, não tem nada a ver com programação. E depois, com mais anos ainda, né, eu vi que eu estava totalmente enganado sobre estar enganado. Mas eu vou deixar essa parte aqui para o final da nossa apresentação, essa confusão lógica que eu estou apresentando aqui, né? Eu quis fazer uma homenagem hoje para o meu primeiro professor de programação, que é o professor Fernando da Corsa. Inclusive, ele é um colega aqui no IFPR, aqui de Londrina, né? Atualmente ele também dá aula de programação. E eu lembro que o nosso primeiro contato com programação foi no Portugal, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Portugal, ele é um misto entre o Pascal, uma outra linguagem de programação, traduzida para o português, né? E na época a gente nem existia compiladores para Portugal. Ele só existia no caderno nosso, quando a gente estava fazendo as atividades, né? E foi muito interessante que meu aprendizado de programação, claro que vocês têm que lembrar que hoje em dia a estrutura que a gente tem dentro das universidades e institutos federais é completamente diferente do que a gente existia na época. Você ter um laboratório para um curso inteiro era algo assim fantástico, né? Tipo 20, 30 máquinas. Então a gente não tinha acesso ao computador na escola ou fora dela como a gente tem hoje em dia. Então eu passei praticamente um ano fazendo programação no papel. Eu acho que, claro, tem algumas coisas ruins que eu vejo algum dia, mas teve muitas coisas muito boas, né, desse uso do Portugal e do Pascal, né, que esse professor meu ele foi muito criticado, porque na época a grande
crítica era, poxa, a gente não vai aprender C? C que é linguagem de programação de verdade, né? Pascal, que é isso? Os programadores de verdade aprendem Pascal, né? E esse meu professor ele foi muito criticado pelos estudantes da turma, inclusive pelo colegiado também, e ele muito firmemente falou, não, eu vou ensinar Pascal porque eu acho que é a linguagem mais adequada para esses alunos nesse momento. Depois eles quiserem aprender C, eles vão ter uma formação sólida para aprender a linguagem que eles quiserem depois. Então, eu vou comentar dessa decisão pedagógica dele também, que eu achei que foi muito acertada na época e eu acho que fez muito bem para todo mundo da minha turma também. Então, eu aprendi basicamente, né, como a gente tinha que fazer no papel, e sinceramente era muito trabalho você errar o algoritmo, ter que ir lá, apagar tudo de novo, fazer tudo de novo no papel, etc. Então, a gente, de certa forma, criou uma mentalidade assim, que pensar era muito maior do que escrever o código, né? Então, a gente, de certa forma, olhava e refletia muito sobre o problema que a gente estava resolvendo, como que a gente ia resolver, porque a partir do momento que a gente começasse a escrever, aí você pensava, putz, tem que apagar tudo isso aqui para fazer de novo, é trampa, hein? Então, vou pensar com carinho nessa solução, se eu já avaliei todos os ângulos, né? Antes de escrever um código que funcione. Acho que talvez hoje em dia a gente tenha esse imediatismo muito grande de já querer sair digitando alguma coisa, que a gente tem esse feedback automático da máquina, né? Então, a gente talvez não coloque tanta ênfase nesse processo de design, né? Outra coisa que eu acho que eu aprendi bastante no meu processo, né? É que a linguagem não diz muito sobre as habilidades, né? Eu tenho certeza que vocês, enquanto estão no curso de programação de vocês, depois se quiserem deixar no chat, qual que é a linguagem de programação que vocês estão vendo atualmente nos cursos de vocês, nos cursos introdutórios e mais para frente, né? Alguns campos adotam Java, acho que alguns campos adotam JavaScript, Python, mas na verdade, claro, existem coisas boas e coisas ruins sobre cada linguagem para cada momento, né? Mas, na verdade, eu dei muito mais valor aos fundamentos, o que a gente pode aprender, né, com com a programação do que a linguagem em si, né? A gente sabe que depois que você aprende a primeira linguagem de programação, para você aprender a segunda, já se torna mais fácil, e assim sucessivamente, né? Deixa eu ver aqui que o meu WhatsApp tá pitando. Ah, tá, não é nada de vocês aqui não. Alguém podia estar falando, seu microfone não tá saindo nada e tal, tá tudo certinho. E mais importante, né? Existiu muita pressão na época por parte dos alunos que o professor estava indo devagar demais, né? É interessante que a gente tinha aquela pressa de fazer programas e etc. E como a gente estava trabalhando tudo no papel, de certa forma, a gente ficava com aquele sentimento assim, olha, eu não consigo ver para onde eu estou indo. Faz um ano que a gente está fazendo coisa no papel e a gente não consegue desenvolver um sistema. Será que eu estou aprendendo de verdade e etc, né? Então, muito do que eu tive na minha experiência inicial com programação foram essas três coisas, né? A calma, que está muito relacionada também com a ideia do design, né? De você realmente ter o tempo para pensar no problema, pensar na sua solução, antes de partir direto para a escrita do código, né? E que a linguagem, gente, vem e vão desde 98, a moda já foi C, depois já passou para C++, Object Pascal, aí depois veio Java, o Java ainda está aí, mais ou menos, Python, Perl, PHP, etc. A gente sobrevive a essa maré se a gente tiver os fundamentos adequados, né? Então, algumas pessoas acham que tem esse imediatismo, assim, claro, né? Existe o aspecto econômico, né? Olha, eu quero aprender uma linguagem de programação que me dê capacidade para arrumar um emprego. Isso é plenamente ok, né? Mais do que compreensível ter essa urgência, né? Mas tem em mente também que nem sempre focar numa linguagem, num aspecto específico é o mais importante, e às vezes, principalmente nos cursos iniciais, a gente tem que focar em ideias e conceitos, né?
E aí foi até engraçado essa parte de linguagens que não diz muita coisa, que como vocês podem lembrar, eu falei que eu aprendi a trabalhar em Pascal, né? Antes disso, vou passar a minha experiência pessoal. Eu achei difícil aprender a programar quando eu estava na faculdade. Olha, eu acho que muito em razão desse ritmo lento, né, dessa ideia de fazer no papel, com calma, etc., eu não achei difícil. Mas, sinceramente, isso não tem importância nenhuma, tá? Cada pessoa aprende de forma diferente, num ritmo diferente, e isso é justamente o que eu vou querer falar com vocês na segunda parte. Antes disso, eu vou só falar de um pouquinho como foi a minha experiência profissional, né? Eu trabalhei 5 anos como desenvolvedor em uma empresa de automação residencial, né? Isso a gente já estava lá depois que eu terminei o mestrado em 2005, né? E aí, como vocês veem que se vocês nunca viram o Delphi, né? Que era uma coisa assim muito avançada em 98, 99, em 2005 já era uma coisa completamente ultrapassada, né? A gente já tinha principalmente Java, desenvolvimento web. Ok, que o desenvolvimento web também talvez não fosse tão forte quanto hoje, né? Ainda existia bastante desenvolvimento para desktop, mas fui curioso que esse emprego que eu consegui foi justamente por saber muito bem Pascal, né? Nessa empresa que a gente trabalhava com automação residencial, ela tinha algumas características do mercado, né? Que é um mercado assim completamente avesso às novidades, digamos assim, né? Eles prezam muito mais pela confiança, estabilidade dos sistemas do que você necessariamente ter alguma coisa nova, né? E a gente, na verdade, a gente programava duas coisas lá, né? Equipamentos, né? Que eram os equipamentos que efetivamente controlavam a iluminação da casa, motorização da casa e etc, né? E um software que a gente usava para programar esses equipamentos. E como esses equipamentos eles eram a comunicação deles era feita pela porta serial, né? Basicamente o que a gente tinha, que hoje em dia praticamente nem existe mais nos computadores, né? Basicamente o que a gente usava era programação desktop, né? E na época eles já tinham um software super antigo, né? Que depois eu vou comentar sobre essa parte também de como é importante a gente saber ler programas, né? Mas era um software super antigo e aí funcionava, né? Apesar dele ter alguns problemas, mas para a empresa, que era uma empresa tão grande assim, não existia possibilidade deles começarem do zero, né? Passar uma pessoa tipo assim, olha, vamos parar o desenvolvimento que a gente tem nesse software agora e vamos começar do zero, fazendo tudo numa linguagem mais moderna, etc. Vocês acho que já ouviram muita gente falar isso, que trabalha, por exemplo, com banco, automação bancária, etc. Tem muita coisa antiga lá. E basicamente eles precisavam de alguém que entendesse esse código escrito em Pascal em 2005. E eu falei, ok, eu entendo, né? A gente fez coisas super legais, a empresa está lançando coisa até hoje, né? No final a gente já estava trabalhando em Objective-C para o iPad, iPhone, etc. Mas por muitos anos a gente trabalhou com Delphi, né? Então veja que aquela linguagem ali, no final das contas, ela acabou abrindo muitas portas que na época da graduação achei que só ia fechar, né? Tipo, né? Ai, nossa, eu não aprendi C na faculdade, agora não vou conseguir emprego, vou ter que me virar sozinho. Na verdade, depois disso, eu aprendi várias outras linguagens, né? Sem muita dificuldade. E, para ser honesto, eu ainda guardo um carinho bem grande pelo Object Pascal e pelo Delphi. Sim, ainda tinha muitas coisas que eram boas nessas ferramentas que até hoje a gente não conseguiu replicar para a web, né? Deixa eu ver aqui. Então, assim, para encerrar um pouquinho dessa parte, para fazer um sumário antes de eu entrar na segunda parte, né? Digamos assim, a segunda parte da minha profissão de
aprender programação e ensinar programação, né, foi essa ideia de valorizar muito a calma no desenvolvimento, refletir sobre o problema, refletir sobre o projeto, né? E também não estar tão preocupado assim sobre qual linguagem, qual aspecto da linguagem. Hoje em dia, eu vejo principalmente o pessoal que está aprendendo desenvolvimento web, está muito preocupado, eu devo aprender React ou Vue, ou qual é o framework do momento agora. E, claro, profissionalmente falando, se você quer arrumar um emprego daqui 1 mês, 2 meses, é claro que isso é importante, mas a longo prazo na sua carreira, né, o impacto que esses frameworks, essas linguagens vão ter, é muito menor comparado com o que você, primeiro, né? Se você não tem prazer em aprender uma determinada linguagem, um determinado contexto, isso vai influenciar na tua permanência do curso, né? Ou até na sua motivação para aprender programação em si. Então, se tem alguma coisa que você acha super legal, mesmo que você ache que não é tão relevante para o mercado ou alguma coisa do tipo, tudo bem, faça o que te dá prazer, faça o que você gosta, que no final a gente acaba se adaptando e a gente acaba trabalhando com essas coisas que existem novas, acaba não sendo tão difícil assim. Na segunda parte da programação, que tem até a ver não com a minha experiência em aprender a programar, mas com a minha experiência em ensinar alunos como vocês a programar, eu queria falar algumas coisas que eu gostaria de saber na época que eu aprendi a programar e ninguém me falou. Talvez na época a maioria das pessoas não soubesse, né? Eu acho que isso aqui vai servir um pouquinho também para os professores, mas aqui é tipo a Disney, tá, gente? Essa parte aqui. Tem a parte para os professores e a parte para as pessoas que estão aprendendo a programar. Eu vou tentar atender os dois, né? Então, para quem está começando agora no curso introdutório de programação, está lá em Algoritmos 1, Algoritmos 2, ou está um pouco mais avançado, eu queria dar algumas, não dicas, mas algumas coisas que a gente já sabe hoje em dia sobre programação, tá? Então, a primeira de todas, né, que são as coisas mais óbvias do mundo, as 3 coisas mais óbvias do mundo, que a água molhada, que o papo é católico e que aprender a programar é difícil, né? Quem nunca escutou que aprender a programar é difícil? Todo livro, toda matéria que vai falar de programação, etc. A primeira coisa, né? Nossa, imagina que nós como comunidade, né, somos super motivadores, né? A primeira frase que você encontra lá, aprender a programar é difícil. É tipo, putz, já estou me metendo num meio que não é nem um pouco acolhedor, tá? Aliás, a gente tem mais, como vou dizer assim, dúvida se a água é molhada do que aprender a programar é difícil, tá? E aí, tem algumas pessoas que, na verdade, que dizem que aprender a programar, na verdade, é super fácil, né? E a gente sempre fica nessa pergunta, será que aprender a programar é inerentemente difícil? Né? Tem um autor muito famoso que diz que era uma arte, né, para poucos, né? Ou será que a gente cria mais expectativa do que deveria, ou expectativas completamente irrealistas sobre o aprendizado de programação, né? Eu tracei aqui uma linha do tempo para a gente pensar sobre o aprendizado de várias matérias e como a gente aprende programação, né? Então, provavelmente, se vocês lembram do ensino de matemática de vocês antigamente, né, e o que vocês estão apresentando agora, ali com 0 anos de ensino de matemática, né, e claro, você já trazia uma bagagem muito grande da sua vida, a gente estava aprendendo a contar, representar números, fazer adição e subtração, isso lá no 2º ano do fundamental, adição e subtração de uma forma assim bem concreta, né? Depois, lá pelo 6º ano, a gente estava trabalhando com representação de números inteiros, né? O que era um número negativo e etc. Ali no 2º ano do ensino médio, a gente estava trabalhando com álgebra, equações, funções, né? E aí, quando a gente entrava lá na faculdade, lá depois de 10 anos
vendo matemática, a gente estava trabalhando com integrais, equações diferenciais, etc. O que é essa linha do tempo para mim, né? É quando a gente sai de um completo iniciante até a gente ser, digamos assim, um nível proficiente, ou seja, um profissional. O que um engenheiro vai trabalhar com a matemática que vai servir na hora dele desenhar um prédio, etc. Ou seja, a gente teve 10 anos de treinamento para atingir esse nível de proficiência que nos permite trabalhar como um profissional, né? Mesma coisa em português. A gente começa o ABC lá no primeiro ano do ensino fundamental, com 4 anos depois, lá na quarta, quinto ano do ensino fundamental, a gente está vendo algumas regras básicas, né, de construção verbal. Depois, lá no ensino médio, a gente ainda está aprendendo sobre a sintaxe e a semântica das construções verbais, orações subordinadas, etc. E aí, depois que você vai para a graduação, você tem uma formação, aí sim você está produzindo textos acadêmicos, crônicas, ensaios, etc. Então, de novo, né, mais ou menos aqueles 10 anos entre você ser a criança aprendendo ali, né, e o tempo que levou para você produzir alguma coisa efetivamente assim que se pareça um pouco com um profissional, né? E aí a gente tem, por exemplo, assim, um outro tópico, química, né? Química geralmente a gente começa a ver no ensino médio, né? Desculpa, que a gente tem agora. E aí você começa a ver um pouco de equações, etc., balanceamento. Quando você sai do ensino médio, você tem uma ideia boa, né, do que é a química, mas ainda não te permite assim, trabalhar com um profissional. Então, se você for para uma graduação em química e etc., aí você vai aprender a desenhar os componentes químicos, etc., como que você vai usar isso. Então, mais ou menos após 7 anos de treinamento, você pode trabalhar como um profissional na área ou fazer mais ou menos o que o profissional está fazendo. Vamos ver a programação? Com 1 ano, a gente já espera que vocês já estejam escrevendo programas completamente funcionais em uma determinada linguagem de programação, sem ter nenhuma bagagem anterior a isso, né? Com 2 anos, a gente já espera que vocês estejam fazendo aplicativos ou páginas web, né, com algum nível de interatividade. E com 3 anos, a gente espera que vocês estejam fazendo aplicativos web nativos no iOS ou no Android, ou produzindo sistemas do tipo locadora, do tipo etc. Né? Qualquer semelhança com o TCC de alguns de vocês é mera coincidência, né? E aí a gente vê, talvez, como seja um pouco apressado esse processo e como a gente às vezes não para refletir, né? Como que a gente tem essas expectativas irrealistas, né? Sendo que, principalmente em matemática, em português, a gente tem muito background que a gente já sabe falar, a gente já sabe contar, né? Mesmo que seja nos dedos ali na primeira e no segundo ano, a gente tem uma ideia do que são números, quantidades. E aí a gente chega na programação, tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar isso, né? O professor fala assim, ó, isso aqui não é igual nada que você viu na sua vida. E aí a gente fala, pá, legal, em 3 anos eu vou sair de um completamente iniciante até num nível praticamente profissional dentro dessa nova ciência que é a programação, né? Então, a minha visão é que às vezes programar é difícil e a gente torna um pouco mais difícil do que deveria ser, traçando umas expectativas bem irrealistas, né? E aí, muitos de vocês já devem ter pensado com vocês mesmos, ou ter ouvido, né? Que tem gente que nasce para programar e tem outros que não nascem. Eu tenho certeza que, se eu for fazer uma enquete aqui, muitos de vocês já falam assim, professor, eu não nasci para isso, não. Fulano tem facilidade, ele pega rápido. Eu, não adianta, não entra na minha cabeça. E por muitos anos, né? Principalmente naquele comecinho ali, do computador pessoal, na década de 70, 80, existia esse mito, né, que as pessoas chamavam de gene geek, né? Ou seja, a pessoa nasceu para programação, ou não adianta tentar, você não leva jeito para isso, né? E hoje em dia a gente sabe muito bem que não existe essa ideia de gene geek.
todo mundo é capaz de aprender a programar, e não existe um 8 ou 80, ou eu não sei programar, eu sei programar muito bem, tá? Existe todo um espectro entre esses dois pontos, tá? Então, existe gente que entende partes da programação e existe gente que entende mais ou menos, né? Então, não existe essa ideia que você sabe ou você não sabe. Isso é muito importante para quem está começando, mas também para quem já é um pouco avançado, está começando a aprender novas tecnologias, novos frameworks, né? Não existe essa ideia que existe uma predisposição para o aprendizado de programação. Todos podem aprender a programar. Vai ser no mesmo ritmo, da mesma forma? Muito provavelmente não, mas não existe essa ideia que a pessoa nasceu para isso, ok? E não sei se vocês já escutaram, também existe muita gente que fala, olha, quem tem predisposição ou facilidade com matemática acaba se dando melhor em programação. Isso é muito discutível. Eu, por exemplo, odeio matemática, eu tolero matemática na minha vida, apesar de ter feito computação gráfica, que é pura matemática, mas, de novo, a matemática sempre foi uma ferramenta para mim, muito mais do que um gosto, né? Será que a gente não faz a programação ser muito mais parecida com a matemática do que ela deveria, por causa desse nosso histórico conectado com a matemática, né? Então, também, se você não gosta de matemática, não tem facilidade com a matemática e já de cara cria uma barreira com a programação por causa disso, pode esquecer essa ideia, ok? E isso tem muito a ver com esses dois tipos que a gente chama de mindset, né? Os coaches adoram essa palavra hoje em dia, mas é esse modelo mental que a gente tem de dois tipos, né? Que a gente chama de fixo e o flexível, né? Onde a ideia é que as pessoas que têm esse modelo mental fixo, né? Elas tendem a desistir mais fácil, tipo, eu tenho essas habilidades, eu não sou capaz de aprender mais ou aprender diferente, eu não gosto de desafios, eu não gosto de receber criticismos. Ao contrário dessas pessoas que a gente chama de growth mindset, ou que tem uma percepção de aprendizado um pouco mais flexível, né? Que gostam de criar coisas novas, falhar não é problema, eu aprendo com o feedback das outras pessoas, eu gosto de desafios, né? Muito disso que a gente já viu é que as pessoas que têm essa mentalidade mais flexível, elas aprendem programação de forma mais fácil. Não que as que tenham mentalidade fixa não aprendam, mas se torna um pouco menos penoso para elas. Quer dizer que quem é fixo e quem é maleável são dois conjuntos que você nunca vai mudar de lado? Não, né? Muito disso tem a ver com como você encara a programação. Então, de novo, se você acha que tem gente que nasceu para isso, eu não nasci para isso, a minha mentalidade é fixa, eu não posso aprender programação, eu não levo o jeito para a coisa, realmente você cria uma barreira e o aprendizado se torna muito mais difícil. Quando a gente, principalmente, aprende, né, que todo mundo é capaz de aprender programação, a maioria das pessoas passa pelos mesmos problemas que vocês estão passando hoje, ou já passaram, né? A gente cria essa mentalidade flexível e isso, gente, vai levar para a vida inteira de vocês, né? Toda vez que vocês estão aprendendo uma nova tecnologia na área da gente muda praticamente todo mês, né? A gente tem que ter essa mentalidade flexível, tipo assim, ok, vou aprender uma coisa nova, talvez seja difícil, né? Eu vou talvez demorar um pouquinho para pegar algumas coisas, mas eu sou capaz, né? Não existe essa ideia que minha inteligência é fixa, né? O que existe, na verdade, é experiência, né? E a gente aprender com a experiência tem muito a ver, a gente está aberto às novas experiências, né? Muito do que a gente tem com a programação é principalmente o erro, né? A gente fica a maioria do tempo testando o software, né? Tentando achar erros no software. A parte que a gente fica desenvolvendo, na verdade, é muito pequeno comparado com essas duas outras habilidades que a gente tem, né? E parte de achar erros ou testar vem com essa ideia de ter essa resiliência, né? Essa ideia que a gente pode ficar muito tempo na frente do programa, batendo cabeça, não sei o que está errado, não sei o que está errado, e não desistir, né? E aí,
quando a gente fala de experiência, né, muitas pessoas pensam assim, nossa, tem aquela pessoa que é o gênio da programação, ele pega tudo rápido e etc. Não vou dizer que não tem pessoas que, digamos assim, apresentam uma certa facilidade em ver algumas coisas, né? Mas o interessante é que a gente sabe que hoje em dia, né, essa coisa de ser um bom programador ou aprender a programar está muito mais ligado a aprender padrões. Igual a gente tem em qualquer outra profissão, que a pessoa vai pegando o jeito, vamos dizer assim, programação também é pegar o jeito, né? A gente não tem que ficar só quebrando a cabeça, reinventando a roda e etc. Os programadores profissionais não funcionam desse jeito. O que diferencia um programador iniciante de um programador experiente é que ele já viu muita coisa na vida dele e ele sabe bater o olho e falar assim, já vi alguma coisa semelhante, eu sei como resolve esse problema. Então, para vocês terem uma ideia, teve algum grupo de pesquisadores que eles tentaram mapear o que seriam as coisas fundamentais que todo programador deveria saber para resolver quase todos os tipos de problema. E, surpreendentemente, eles chegaram com esses 11 que eles chamaram de planos, né? Então, com esses 11 planos e as combinações entre eles, pensa que cada um desses planos é uma peça de Lego, você consegue resolver praticamente qualquer problema dentro da programação, né? Então, veja que é muito menos você ter aquele estalo de gênio, de eureka, descobrir a solução, e muito mais com você ter informação, ter vários tipos de informação e saber reconhecer padrões, né? Você olhar para aquele código e falar assim, já vi alguma coisa parecida lá na minha aula ou um outro programa que eu já fiz muito tempo atrás. O que é que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que adaptar uma parte muito pequena daquilo que eu já vi, ou eu só preciso combinar aquelas partes que eu já vi anteriormente, né? Então, programação é muito menos uma escultura em mármore e muito mais brincar de Lego e combinar as coisas que a gente já viu, né? E programação não é só escrever código, né? Como eu estava falando lá naquela minha experiência que eu fui contratado porque eu consegui ler o código de outra pessoa, né? Programação é também saber ler o código dos outros, né? Então, a maioria dos programas eles foram criados para ser lidos e compreendidos e terem manutenção feita por humanos e de vez em quando a gente executa eles no computador. Tá? Então a tarefa do desenvolvedor de software é muito mais entender o que os outros fizeram e entender o que vocês fizeram. Tenta ler um código que vocês escreveram 6 meses atrás para ver se isso não é verdade, né? E parte disso, que escrever um bom programa ou ser um bom programador é escrever programas que os outros conseguem entender. Basicamente, quando a gente vai numa empresa e a gente hoje em dia, claro, pode ter alguma preocupação com performance e eficiência. 90% do tempo, a gente está preocupado se a pessoa que vai chegar no outro turno ou a pessoa que está dando a manutenção no Git com você vai ser capaz de entender seu código, né? Então, parte dessas habilidades que às vezes não valoriza, né? E aí vem aquela minha experiência de escrever no papel, né? É ser capaz de ler o código, né? E testar o código sem executar no computador, né? O que a gente chama de tracing, né? A gente é capaz de olhar para a estrutura daquele programa e mentalmente simular a execução dele e saber se ele está certo ou errado. Meus alunos eles ficam muito bravos comigo quando eu pergunto, professor, você já corrigiu os trabalhos? Eu falei, não, e nem preciso, vocês já deviam ter corrigido, porque nós estamos na única disciplina do mundo que a gente tem feedback instantâneo. Se você fez o teu programa, fez o tracing, ou seja, mentalmente executou esse programa e está certo, é 10. Eu não tenho que fazer praticamente nada. Pode ter algum errinho aqui ou ali, mas você também é capaz de detectar esses erros, né? E muito disso vai parte do teste também, né? Escrever exemplos, escrever testes, tudo isso é muito mais do que apenas escrever código. Então a gente tem essa mania de achar que programar é escrever programas, quando na verdade programar é um espectro muito grande de habilidades. Ninguém nunca tinha me falado isso quando eu estava na graduação. Eu achava que a minha vida de desenvolvedor ia ser lá, sentar e escrever código o dia inteiro. Na verdade, eu passava 30% do tempo escrevendo código e 70% do tempo escrevendo teste
ou tentando achar bugs, né? E aí, uma ótima ideia para vocês que estão aprendendo a programar também, né? É executar, não precisa de som aqui não, tá? Visualizar os códigos que vocês estão executando, né? Hoje em dia a gente tem um monte de ferramentas na internet, grátis, né? Tipo assim, olha, ainda não estou conseguindo entender muito bem aquela ferramenta, né? Aquela tecnologia. Será que o que o programa está fazendo corresponde com o que eu penso que ele está fazendo, né? Quais são os passos que estão acontecendo naquele meu programa? Então, às vezes, quando a gente não está entendendo muito bem esses passos, existem ferramentas que podem auxiliar a gente nesse processo. Por exemplo, esses visualizadores, né, que estão disponíveis hoje. Tem o JSVE, tem o Python Tutor, todos eles estão disponíveis, né, na internet. Então, mais ferramentas, saibam que existem ferramentas que ajudam vocês nesse aprendizado da programação, tá? E principalmente, mensagem, eu vi que tem muitas mulheres aqui acompanhando hoje, tá? Está mais do que comprovado que mulheres são tão boas quanto os homens em programação, tá? Todas as evidências que a gente tem até hoje apontam que não existe diferença nenhuma entre notas entre homens e entre mulheres quando a gente tem todas as variáveis controladas. O que existe é que mulheres acreditam que não são tão boas quanto os homens na maior parte do tempo, tá? Então, não existe diferença entre gêneros, não existe aptidão, o que existe é experiência, ok? E por fim, para fechar, quando eu disse que eu estava completamente errado, né, na minha concepção inicial, que programar scripts não era programação, que programação era programação de sistemas, alguma coisa muito mais complexa, na verdade eu acho que hoje eu estava muito certo, né? Quando a gente tem essa ideia que a computação é muito mais que programar, do que desenvolver software, na verdade ela é uma nova forma de letramento para a gente entender o mundo, né? A gente tem diversas outras coisas que a gente pode fazer com a programação que não necessariamente estão ligadas a sistemas. A gente tem robótica, né? A gente tem o que a gente chama de Ectextiles, por exemplo, está muito legal esse trabalho com moda, onde as pessoas colocam programação dentro de roupas e elas criam todos os tipos de efeitos na roupa de vestir e etc. A gente tem programação para criar música, né? Então, por exemplo, as pessoas estão criando batidas eletrônicas ou simulando outras músicas só através de programação, né? A gente tem programação para criar filtros no Instagram, a gente tem programação, computação gráfica, onde a gente pode aprender programação, não manipulando matemática, funções, mas vendo coisas concretas, onde a gente vê, por exemplo, o efeito que a gente tem no código em cima, por exemplo, de uma imagem ou de um som, né? A gente tem jogos ou micromundos, né, que a gente chama igual o Alice, que a gente tem aqui, onde a gente não programa para fazer um formulário, alguma coisa do tipo. A gente programa coisas dentro de um sistema, um personagem, uma história, né, por exemplo. Ou a gente tem mesmo, por exemplo, a computação física. A gente quer resolver um determinado problema, pode ser simples ou não. Por exemplo, a pessoa está simulando um joystick, o joystick dele quebrou, eu quero fazer meu próprio joystick, ou eu quero controlar, por exemplo, as luzes da minha casa, igual eu trabalhava lá em automação residencial, ou eu quero controlar qualquer coisa a partir de sensores para resolver os mais variados tipos de problemas, né? É interessante como a gente vê que aquela definição de programação como sendo desenvolvimento é muito pequena, né? Porque isso aqui do Arduino, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do Arduino em algum momento, né? Ele foi criado por arquitetos, né? Para resolver um problema de arquitetos. Ele não foi um problema da computação, né? Eles se apropriaram da computação para resolver um determinado problema. Então a mensagem é: talvez você não goste de desenvolver sistemas, talvez você não goste de desenvolver software, mas a computação e a programação, elas são muito maiores que isso, ela pode servir para N outras finalidades, que a computação é a forma de simular todas as outras ciências, né? Então, o que você poderia fazer que pode ser automatizado, não necessariamente a programação é um fim, mas ela é um meio para resolver essas coisas. E é isso, gente. Queria agradecer a oportunidade de falar
com vocês hoje, e se vocês tiverem perguntas, acho que a gente tem uns 15 minutos ainda para responder, né? Isso aí. Professor Rodrigo, muito obrigado pelo compartilhamento aí das experiências e dos seus conhecimentos. Eu achei bem bacana quando você começou contando a sua trajetória. Eu também fui alfabetizado em Pascal em 2001, quando eu comecei o curso de Engenharia de Computação. Só que antes, em 97, eu já tinha tido contato com o Delphi, que aí depois foram me falar, não, o Delphi é um Pascal orientado a objeto, visual, com componentes e tudo mais. E olha só o tanto que é interessante a gente aprender a programar, aprender a lógica de programação, do que especificamente se concentrar numa tecnologia, numa linguagem. Porque, olha só, nós formamos numa época que a internet estava engatinhando, não tinha sistemas web, era tudo desktop, né? E hoje, acredito que o senhor também é professor de desenvolvimento web, né? Então, a gente teve que aprender HTML, CSS, JavaScript, Python, enfim, Java, e a gente aprendeu isso tudo porque a gente tinha uma base, a gente tinha uma noção de como que as coisas funcionavam, né? Então, é importante a gente ter uma boa base, aprender a programar desde o português, né, do Portugal. Eu também fiz muito código na mão, a gente já testava tudo ali, o professor até brincava que a gente fazia o chinesinho na hora de fazer o teste de mesa. E já tem algumas perguntas aqui no chat. E antes de passar as perguntas para o professor Rodrigo, eu queria só... Flávio, eu vou só fazer um comentário desse do Pascal. Né? Eu falei na minha apresentação que esse meu professor ele sofreu muita pressão por parte do colegiado e por parte dos alunos para ensinar C. Hoje em dia, eu vejo que ele teve assim, uma postura fantástica, porque não existe justificativa pedagógica para você ensinar C em detrimento do Pascal num curso introdutório. Né? Não existe. Não existe nenhuma. Uma questão é você ensinar profissionais, outra coisa é você ensinar ou aprender. E eu, assim, na época, todo mundo ficou contra ele, e muito tempo depois eu refleti, quando eu já estava aprendendo C, eu falei, olha, se eu tivesse que aprender ponteiro desde o primeiro dia de programação, eu tinha desistido do curso. Eu tinha trancado. Porque... É muito mais didático também, né? Ter começado com Pascal. Eu concordo. As tecnologias são muito passageiras na nossa área, então, assim, a gente não pode investir muito numa tecnologia, a gente tem que saber programar, entender as bases, como que funcionam as estruturas, depois adaptar para a linguagem, né, mas a base nunca muda, a lógica de programação é a mesma, né. Eu, particularmente, eu queria compartilhar com vocês, eu aprendo muito programação, não só programação, mas tudo, pelo método tradicional de repetição. Então, chega um algoritmo ali para mim. Eu vou tentar resolver aquele algoritmo. Faço o meu teste de mesa, no papel mesmo, até eu saber se aquilo ali está funcionando ou não. Está funcionando? Beleza. Descanso a minha cabeça ali, meia hora, depois eu tento fazer de novo, para ver se realmente eu entendi e sei replicar aquilo ali. Então, enquanto eu não consigo fazer 100%, sem consultar o que eu já fiz anteriormente, eu entendo que eu ainda não aprendi. A partir do momento que eu consigo reproduzir aquilo ali, mas não é decoreba, às vezes a gente fica com medo, poxa, será que eu estou decorando? Isso não é decoreba porque eu estou entendendo, eu sei por que aquilo funciona. E aí, quando vem um outro problema semelhante, eu consigo adaptar com base naquele outro problema que eu aprendi a resolver. Então, eu acho... No meu caso, é muito importante a repetição. Não é fazer a lista de exercício uma vez só e achar que está bom. No outro dia, tenta fazer de novo. Vamos ver se você consegue. A hora que você conseguir fazer aquela lista todinha, sem consultar as versões anteriores do seu código, aí, para mim, é um indicador de que eu aprendi. Agora, a professora Flávia já abriu a câmera dela, eu acho que ela vai fazer algumas perguntas aí para o professor do chat, né, que os alunos estão colocando. Tem muitas perguntas aqui. Verdade. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Flávia, xará do professor Flávio, aqui da área da informática também, do FMS Campos Dourados. E também estou participando desse projeto de ensino
que vai começar as aulas já na próxima segunda-feira. Estamos muito felizes com a sua palestra, professor Rodrigo, parabéns. Foi muito interativo, o pessoal aqui no chat sempre comentando todas as suas falas o tempo todo. E vamos às perguntas, né? O aluno João Abram, que é do curso de Jogos Digitais, comentou o seguinte: olá, vi que o senhor tem mestrado em computação gráfica, atualmente sou aluno do curso superior de Jogos Digitais e estou me dedicando ao estudo da computação gráfica, em específico DirectX, para desenvolvimento de game engines e shaders. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre suas experiências com mestrado na computação gráfica, pois estou muito interessado em fazer nesta mesma área. João, a minha experiência no mestrado em computação gráfica foi assim, como eu vou dizer, por um lado, eu finalmente consegui ver a razão de toda aquela matemática que eu tinha tido na graduação, né? Quando a gente vai olhar os shaders mais básicos ali, FON, Gouraud e etc., de certa forma eu fiz tudo aquilo ali na mão e implementei tudo para ver se está certo, né? Algoritmo de linha de Bresenhand e etc. Então, por um lado, eu tive que revisitar toda aquela matemática, né, que a gente teve durante a graduação. Então, assim, espere uma carga muito alta de álgebra, né? E de programação em algumas linguagens não muito de alto nível, né? Por exemplo, claro que isso depende muito de onde você vai fazer, né? Eu, por exemplo, eu fiz no Instituto de Matemática e Computacional, então é claro que assim existe um peso muito grande nisso. Por outro lado, né, existia sempre aquela coisa bem concreta, né, da sua aplicação, tipo, olha, eu consegui desenvolver um shader que é mais eficiente, ou um shader que era, digamos assim, visualmente mais complexo, etc. Eu lembro muito bem que na época, isso era em 2003, 2004, né, tinha acabado de sair aquele shader que usa muito nos jogos hoje, que é aquele do cel shading, né, que parece um desenho, mas na verdade é em 3D. A gente estava falando de subscattering plot na época, então eu lembro que tinha amigos meus que trabalhavam com isso, eu ficava, gente, para que vocês estão vendo isso? É aquele coelhinho, né, na computação gráfica é sempre o coelhinho que a gente faz os renders lá, né? E eu falei, por que você quer desenhar esse coelhinho que parece um mármore? Anos depois, isso aí virou todo o algoritmo de pele que a gente tem hoje em dia, pele translúcida e etc. Então, assim, tem uma parte, assim, legal, né, que você vê o seu projeto se concretizando, mas, assim, prepara a mente para ir bem fundo na matemática e na álgebra, que mesmo que o teu projeto não use tanto assim, é quase certeza que as pessoas vão se aprofundar bastante nessa parte. Infelizmente, não tem como... Eu digo infelizmente, né? Porque se é como eu, como eu disse, né? Eu não gosto de matemática, eu tolero a matemática. Então, eu tolerava ter que aprender tudo aquilo, mas se você gosta, é para você mesmo. Muito obrigada, professor Rodrigo. Temos mais perguntas aqui. Antes de continuarmos as perguntas, vou dar um recado para o pessoal, né? Estamos com muitos participantes aqui nessa noite, agradecer essa noite fria aqui do Mato Grosso do Sul. Eu não sei se temos pessoas de outros lugares do Brasil. Quem está assistindo a palestra e deseja receber o certificado, tem que ter a inscrição realizada na plataforma Event3 e também tem que assinar a lista de presença, tem que preencher os dois. E os links estão aqui no chat. Se alguém ainda não tiver preenchido, por favor, preencha para garantir o seu certificado. E também aproveite e faça inscrição no nosso projeto de ensino, caso ainda não tenha feito, que o link também está no chat. Mas continuando as perguntas, professor Rodrigo, desculpa a interrupção, é que é para aproveitar aí o tempo que o pessoal vai preenchendo enquanto a gente vai conversando. A gente tem uma pergunta do aluno André Luiz Rodrigues de Oliveira, que também é estudante do curso de Jogos Digitais.
em que ele pergunta o seguinte: boa noite, o professor poderia indicar alguns livros para aprender lógica de programação? Olha, livros, eu não sei. Acho que hoje em dia a gente tem muito material bom online, né? Inclusive, o que eu recomendaria são alguns e-books, né, digitais. Por que eu gosto mais de indicar e-books do que livro base físico, né? Primeiro porque a gente fez um investimento muito grande em tecnologia para ter o quê? Feedback automático dentro desses e-books, né? Então, por exemplo, você pode fazer o seu exercício de programação, o próprio e-book corrige e dá o feedback para você. Isso é muito importante quando você está aprendendo, que a gente vai corrigindo passo a passo o que a gente está aprendendo, tá? Em português, tem, eu posso passar o link depois em particular no endereço. A gente tem um material da Federal de Campina Grande, que é muito bom, né? Em inglês, claro, vou puxar um pouco de sardinha para onde, lá no meu grupo de pesquisa, né? A gente tem um e-book muito bom para aprender a programar em Scala, né? Então, assim, eu posso passar essas recomendações que passo para depois para vocês. Desses e-books, a gente também tem vários e-books em Python, né? Tem um projeto lá nos Estados Unidos que eles só financiaram a construção desses e-books, onde ele tem todas essas ferramentas, né? Visualizadores, corretores automáticos, feedback automático. Então, isso torna não só o processo mais interativo, mas é que ideia que você possa fazer no seu próprio passo, né? E que você também tenha esse feedback sem precisar de um tutor, né? Claro que se você tiver alguém que pudesse te tutorar, isso é ótimo. Mas se você está nessa situação que eu gostaria de ter um material e seguir esse próprio material no meu próprio passo, né? Eu recomendaria esses e-books. Depois eu posso passar os links deles e compartilhar com vocês depois da palestra. Muito obrigada, professor Rodrigo. O Álvaro Ferreira fez 3 perguntas. A primeira delas foi: necessito de formação acadêmica para ser contratado como programador, mesmo tendo conhecimentos e projetos para demonstrar? Olha, com certeza não, né? Na verdade, existe uma discussão, inclusive tem um projeto de lei, né, que foi apresentado em 2018 sobre a regulamentação da nossa profissão. Por enquanto, ela não é regulamentada e, assim, a maioria das empresas não vão verificar a formação acadêmica. O que existe é que a formação acadêmica te dá uma base, né, e te dá um caminho, né? Tem pessoas fantásticas que conseguem aprender tudo sozinho, só lendo e-book, só lendo livro. Tem, claro, né? Tem gente que aprende física nuclear sozinho? Deve ter. O que a gente dá dentro do curso de formação superior é um caminho testado e pensado, né, para que você tenha a maior facilidade possível em aprender esses conteúdos, né? E claro, tem algumas coisas que não é que você só aprende na faculdade, mas às vezes a gente reforça dentro da faculdade, né, esse processo. Eu lembro, por exemplo, assim, quando antes de entrar no IFMS, eu tinha sido aprovado no processo seletivo da IBM também, mas eu fiquei pouco tempo lá, eles acabaram demorando para definir meu projeto, eu vim para o instituto, né? E a única pergunta que eles me fizeram no processo de admissão é: como que eu reverto uma lista de trás para frente? Eles só pediram para eu fazer isso. Aí eu falei: não, eu uso uma pilha, ou eu faço um algoritmo recursivo, ou um outro for lá. Não, tá bom, é só isso que a gente queria saber. Se você estudou por conta própria, talvez você poderia ter se deparado com essa ideia de reversão usando pilha, etc. Talvez, mas isso é uma coisa que eu tinha aprendido na faculdade, né? Então, muito, às vezes, do que a gente, de novo, né? Tecnologias vão e vêm, né? A faculdade não é que ela garante, mas ela te dá um caminho muito mais fácil de ser trilhado, de você ter essa formação sólida que as empresas procuram, né? Muito obrigada, professor Rodrigo. Mais uma pergunta. Na sua opinião, também do Álvaro Ferreira, na sua opinião, o mercado de programação é na base da meritocracia? Não,
Não necessariamente, né? A gente tem essa questão da formação e a gente tem a questão da oportunidade, né? Por exemplo, hoje em dia muito se fala, quando vai contratar, quantos projetos open source você contribui no Git? Gente, quem tem tempo para contribuir no Git é que não precisa trabalhar, é fato, né? Então, se você tem tempo para contribuir em projetos open source, é porque você não está precisando estudar, não está precisando trabalhar, ou tem uma condição de vida que permite isso, ótimo, excelente. É isso que eles estão procurando mesmo, e a gente tenta se esforçar, mas dizer que isso não é uma condição igualitária de acesso, definitivamente não é. Mais uma pergunta do Álvaro Ferreira. Qual programações você recomenda para? Ele listou alguns tópicos: sites, aplicativos mobile, jogos mobile, programas de sistemas, sistemas operacionais, jogos e invasão de sistemas. Olha, de novo, né? Isso é muito pessoal. Talvez essa lista semana que vem já seja diferente, né? O que eu recomendo é o que você tem experiência, o que você gosta e o que existe vaga de emprego se você está procurando uma colocação no mercado de trabalho. Atualmente, React e Vue dão uma ótima colocação, ótimo. Tem muita gente trabalhando com Elixir, com Scala, Erlang, etc. Também funciona, né? Programação de sistemas, olha, tem uma gama tão grande, Java está aí até hoje, né? Java é uma linguagem que eu odiei desde o primeiro dia que eu botei meu olho nela, continuo odiando, tá aí, paga as contas, beleza? Sistemas operacionais, C, C++, infelizmente, estão aí para isso, né? Jogos, muita coisa de jogos ainda é feita em C, em C++, e assim, tem algumas pessoas que eu tenho contato que trabalham em software house de jogos bem grandes, com projetos AAA, etc. O bom programador de C++ ainda é muito valorizado nessa indústria. Não tem como a pessoa que sabe fazer a performance 10%, 5% melhor no shader, ainda faz toda a diferença nos jogos, né? Invasão de sistemas não é muito a minha praia, eu vou ficar devendo. E o Álvaro Ferreira fez mais uma pergunta. Existe algum modelo efetivo para a lógica de programação voltada para invasão e proteção de dados? Olha, Alfa, infelizmente essa parte de segurança digital, eu não sou perito nessa área, mas assim, eu acredito que todo mundo deva ter preocupação com segurança, mesmo nos sistemas mais básicos, né? Esse technical debt que a gente tem de tipo, meu sistema nunca vai precisar disso, vou botar uma senha bestinha não criptografada e etc, né? Eu acredito que todo mundo deva ter pelo menos um conhecimento básico e, infelizmente, o meu é só conhecimento básico nessa área mesmo. Mais perguntas, pessoal? Tem muitos comentários aqui o tempo todo, professor Rodrigo, depois o senhor dá uma olhada, o pessoal elogiando ou comentando coisas que o senhor vai comentando, né? Aí eles vão comentando junto. E aí tinha algumas perguntas aqui sobre o projeto de ensino que eu acho que eu fui respondendo. Mas se pessoal, se tiver qualquer pergunta, seja do projeto de ensino, ou seja aqui para o professor Rodrigo, fiquem à vontade para perguntar, seja no chat, ou se quiserem falar pelo microfone, quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Estamos aqui nessa noite para compartilhar conhecimento. E também quero aproveitar para agradecer aqui a equipe que responsável pelo projeto de ensino, que o professor Flávio é o coordenador. Aí de professores também temos eu e o professor Eric, né, que inclusive foi quem convidou o professor Rodrigo. E nós temos os estudantes, a Lívia, a Beatriz e o Vitor, inclusive estão aqui assessorando no chat, né, respondendo perguntas também, toda hora colocando os links para todo mundo preencher e assinar.
e estão aí nos auxiliando nesse processo do projeto de ensino. Pessoal, as dúvidas sobre o projeto de ensino, a gente vai tirar tudo pelo grupo de WhatsApp. Então, por isso que eu falei, é muito importante vocês se inscreverem no projeto, porque a gente vai extrair um relatório e inserir vocês num grupo só do projeto. E ali a gente vai discutir e passar todas as informações para vocês. Eu estava olhando aqui no chat, a professora Nathalie, inclusive, levantou a mão, acho que ela quer falar alguma coisa com a gente. Ela brincou que quando a gente fala de Pascal, a gente está entregando a idade, né? E realmente, né? Eu não tenho nem como não entregar, né? Com o meu cabelo, não tem nem jeito. Eu estava pensando aqui, na época que eu me graduei, eu não tinha professores da área. Eram todos professores, não da área, sim, especificamente de ciência da computação. Eram todos professores, engenheiros, eletricistas, né? Que a nossa ciência nasceu deles ali, né? E as experiências que eles tinham, que eles compartilhavam com a gente, Pascal era quase que atual na época. Eles falavam, era de Fortran, era daquelas linguagens assim, de baixo nível mesmo, né? Tem o famoso Assembler também, né? A gente ouve falar muito. Temos mais uma pergunta. Professor, é importante a gente aprender Design Pattern e MVC desde o início? É do João Abram. João, parte desse trabalho que eu apresentei ali dos 11 planos, né? Ele é baseado na ideia do Design Patterns, né? Do Gang of Four, né? Então a ideia é que aprender Design Patterns é uma boa ideia, né? Porque eles te dão uma base do que procurar, né? Você olha para um determinado problema e se você souber, tá bom, acho que isso aqui encaixa bem naquele determinado design pattern, ou não, e etc. E claro, já são soluções mais ou menos testadas que funcionam de forma relativamente boa. O que eu tenho problema é você se prender em demasia ao design pattern e achar que tudo é design pattern, e às vezes você fica tentando colocar um design pattern onde não existe ou você não consegue identificar corretamente o design pattern, né? Então eu acho que a ideia de se aprender design pattern é boa, claro, com um julgamento crítico, né? Porque esse trabalho ali do que a gente chama de Roles of Variables foi justamente trazer esses design patterns que são um pouco mais complexos da engenharia de software para a programação inicial. Então, de certa forma, esses Roles of Variables são os nossos 11 design patterns da programação inicial. MVC, eu gosto muito da ideia que a gente tem uma separação forçada entre entidades, né? O problema é que muitos dos sistemas, principalmente quando a gente tem na programação inicial, é muito difícil a gente forçar esse MVC logo desde o começo. Por quê? O MVC traz uma complexidade, né? Primeiro que a gente não tem todo o programa executando em apenas um local, então existe essa distribuição cognitiva que o código está em várias partes ao mesmo tempo, então o aluno tem que entender não apenas o que está sendo executado no programa que já é complicado, e ainda entender como essas partes se comunicam. Idealmente, as pessoas estão tentando trazer essa separação de entidades, algo parecido com o MVC, mais simplificado para esse contexto inicial de programação, né? Por exemplo, o que a gente tem ali no Media Computation, né? No Media Computation a gente tem, por exemplo, que existe uma apresentação gráfica que comunica com a parte do código, que tem os dados em outro local, não necessariamente seguindo todos os preceitos do MVC, mas um embrião do MVC, né? É legal para aprender a ideia, né, que existe vida além do console, né? Que muitas vezes a gente está ali preso naquelas aplicações só do console e acha que é só executando aquilo, e às vezes o aluno se sente um pouco frustrado também, tipo, olha, né, naquele imediatismo que eu falei, né, eu passei um ano aprendendo papel, aí às vezes o aluno já quer ver uma aplicação rodando, etc. É uma forma da gente atender também esse anseio, né, que afinal de contas, a motivação é uma parte muito importante do aprendizado. Se ele não se sente motivado, o aluno vai largar aquele processo, então a gente tem que balancear essa complexidade com a motivação que o aluno vai ter em desenvolver os projetos nessas plataformas, né?
Muito obrigada, professor Rodrigo. A nossa diretora de ensino, a pesquisa e extensão, a professora Nathalie Macedo Rodrigues Faleiros, levantou a mão. Creio que ela quer falar também. Fique à vontade, Nathalie. Oi, Obrigada, Nathalie, boa noite. Flávia. Eu só não podia perder a oportunidade de agradecer imensamente ao Rodrigo. Nós fomos colegas lá em Nova Andradina, né? Começamos colegas e hoje somos amigos. E foi muito bom te ouvir, viu, Rodrigo? Obrigada, que você volte mais vezes e que em breve a gente consiga que seja presencial, né? Então, obrigada mesmo, um grande beijo para você e para a Aline. Obrigado, Nathalie. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês hoje, apresentar um pouquinho da minha experiência. Obrigado ao Eric, que fez o convite, obrigado ao Flávio e à Flávia também, que me receberam muito bem aqui hoje, e por ter conversado com todos vocês. Pessoal, as demais perguntas do chat, a gente vai passar para o professor Rodrigo, depois ele pode responder para vocês individualmente. Bem, eu gostaria de agradecer aqui novamente o professor Rodrigo pela live, pelas experiências compartilhadas com a gente nessa noite, e também estendo os meus agradecimentos a toda a equipe organizadora do projeto e a todos os participantes aqui dessa live. Lembrando que as inscrições para o projeto ficarão abertas até o dia 28 de maio, ou seja, até sexta-feira agora. E já na segunda-feira, dia 31 de maio, às 13 horas, teremos a nossa primeira aula síncrona, a aula inaugural do nosso projeto de ensino com a professora mestre Flávia Gonçalves Fernandes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até lá. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. E quem se inscreveu no projeto, segunda-feira temos aula comigo. Quem não se inscreveu, ainda inscreva. Ah, o Eric, pode falar. Não só dar boa noite mesmo, e agradecer ao Rodrigo por ter aceitado o convite aí. Quando falou no projeto, já pensei no nome dele, né, que a gente já se conhece há algum tempo. Não trabalhamos muito tempo junto, porque logo que eu entrei no instituto, ele saiu para a Finlândia, né, para fazer o doutorado. Mas conheço muito a história do Rodrigo e tinha certeza que agregaria muito ao projeto e ao trabalho que a gente está fazendo. Então, brigadão, Rodrigo, obrigado, Flávio e Flávia e o pessoal que faz parte, dos alunos que fazem parte do projeto aí. Eu que agradeço, Eric, foi legal poder falar com vocês. Priscila,